João, capítulo 1, verso de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Pai eterno, neste momento nós vamos ouvir a Tua palavra, a exposição dela. E o desejo do nosso coração é ouvir a Sua voz. Oriente-nos, dirija-nos no Teu caminho e que o Espírito Santo fale ao nosso coração e à nossa mente neste momento, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos uma série sobre quem é Jesus. Hoje pela manhã nós ouvimos o primeiro sermão para celebrarmos o Natal e lembrarmos daquilo que Jesus fez e quem Ele é, sobre quem é Jesus. E hoje pela manhã nós ouvimos os primeiros 5 versículos deste capítulo. E agora eu gostaria de trabalhar com os irmãos esse versículo de número 14 do capítulo 1. E a minha pergunta a você é: quem é Jesus? Quando você pensa em Jesus, qual é a primeira figura que vem na sua mente? O que vem na sua cabeça? Você lembra daqueles filmes que, via de regra, passam perto da Páscoa? Agora no Natal também alguns passam. É isso que vem na sua mente? Ou você lembra da cruz ou do Cristo crucificado? É interessante que parece que tem Jesus diferente de Jesus, né? Parece que um ou outro Jesus por aí, ele é mais forte, ele é mais poderoso. E há quem diga assim: rapaz, eu acredito no Jesus dos crentes, porque esse aí é forte, esse é poderoso, porque esse faz milagres. O fato é que não existem vários personagens que se chamam Jesus. Existe um único, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, o Salvador, aquele que veio habitar entre nós. Hoje pela manhã nós ouvimos uma pergunta: qual o tamanho de Jesus para você? Qual o significado disso? Eu gostaria de trabalhar com os irmãos, olhando para esse texto, sobre a encarnação e o caráter de Cristo. A encarnação do Cristo e o caráter de Cristo. E quando nós tratamos de assuntos divinos dessa magnitude, a nossa mente ela tem que ser tomada por um temor santo. Mais ou menos como aconteceu com Moisés. Então, quando nós nos aproximamos desses assuntos que falam da encarnação de Cristo, da natureza de Cristo, a sua dupla natureza. Jesus é ao mesmo tempo homem, mas ao mesmo tempo Deus, 100% homem, 100% Deus. E às vezes parece que a nossa mente, isso foge à nossa compreensão. Por isso nós precisamos ser tomados deste temor santo, mais ou menos como aconteceu com Moisés quando pisou na Terra Santa. Tira as sandálias, porque você pisa em terra santa neste momento. Então nós temos que ter temor para falarmos disso. E quando nós falamos sobre a encarnação do nosso Senhor, nós devemos contemplar este assunto com a mais profunda reverência. E com isso em mente, eu gostaria então de olhar para esse texto da Escritura e, em primeiro lugar, olharmos para a encarnação de Cristo. Diz o texto: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A pessoa aqui dita ser feita carne é a palavra. E é manifesto que
o apóstolo João aqui fala como sabendo que as pessoas que ouviam a sua mensagem, aqueles com quem para quem ele escreve, com quem ele fala, eles estavam familiarizados com este termo que ele usou. E não parece provável, como nós já vimos hoje pela manhã, que os judeus usassem o termo logos, que é escrito no original para essa palavra verbo, que eles usaram isso das ideias platônicas ou da filosofia. Não, muito provavelmente eles não traziam esta ideia. João e os seus ouvintes adotam o conceito desta palavra das Escrituras. Eles receberam esse termo das próprias Escrituras. Quando o salmista, por exemplo, diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Salomão, no livro de Provérbios, fala de sabedoria, que tem também esse mesmo sentido, e quase nos mesmos termos que João usa para se referir à palavra, a logos. Então nós sabemos que a partir de todo esse contexto precedente, assim como no próprio texto, que logos, a palavra, não é outro senão o Filho unigênito do Pai, a exata expressão de Deus. Como é que eu conheço a Deus? Aquele que conhece a mim, conhece o Pai. A exata expressão de Deus. E sabemos que Ele subsistiu desde a eternidade. Que Ele era pessoalmente distinto do Pai. Distinto de Deus o Pai, que no entanto Ele era verdadeiramente o próprio Deus. E finalmente que longe de ser Ele mesmo uma criatura, Ele foi criador de todas as coisas, sem qualquer limitação ou exceção. Essa pessoa divina, a segunda pessoa da Trindade, foi feita carne, se encarnou. Qual o significado disso? Ele assumiu a nossa natureza com todas as nossas fraquezas, com uma única diferença: sem pecado. Sem pecado. E foi feito em todas as coisas como nós, exceto o pecado. Naquele estado de humilhação, Ele peregrinou na terra, semelhantemente ao que Deus fez com o seu povo no deserto. Quando Deus andava com o povo através da nuvem e da coluna de fogo no deserto. É interessante quando nós começamos a olhar, principalmente para o Evangelho de João, nós começamos a estudar este Evangelho que parece muito simples, mas não é, querido. Ele é muito profundo. E aí você vai para o Antigo Testamento e começa a perceber que o Antigo Testamento era a sombra daquilo que estava por vir. E ele aponta para Jesus. E você olha lá e vê Deus andando no meio do seu povo, no tabernáculo primeiro, depois no templo, e agora nós olhamos para Cristo e vemos Cristo encarnado, estando no meio do seu povo, habitando entre nós. É interessante que nós olhamos para isso e lá nós víamos a glória de Deus, a Shekinah de Deus sendo manifestada lá na presença de Deus através do tabernáculo e do templo. E agora nós vemos na pessoa de Cristo, o Filho de Deus encarnado. Ele habita no nosso meio. E diante disso, o texto que nós lemos nos deixa muito claro a encarnação do Filho. Ele veio estar entre nós. O mesmo apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele diz que o anjo, o anjo do Senhor, o Senhor, ele anda no meio da sua igreja. Ele está entre nós, querido. Ele habita entre nós. Ele habita em nós. E mais uma vez eu me reporto à simplicidade de uma criança. Filho, quem é Jesus?
É o Filho de Deus, papai. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Onde? Numa cruz. E depois, o que aconteceu? Ele ressuscitou. E aí, o que aconteceu? Ele foi para o céu. E onde ele está hoje? No nosso coração. Simples assim. Simples assim. E quando nós olhamos para a encarnação de Cristo, que Ele veio estar entre nós, que Ele tabernaculou conosco e que nós somos a habitação de Cristo Jesus, uma vez que temos um encontro com Ele e temos a vida transformada, Ele habita em nós. Onde Jesus mora? No nosso coração, diz o meu pequeno filho de 4 anos. Ele tabernaculou conosco. Você consegue imaginar a implicação disso, querido? Você já parou para pensar nas implicações da encarnação de Cristo? Por que você acha que Cristo se encarnou? Por que isso? Por que nós celebramos o Natal? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o príncipe da paz. Por que isso? Qual a razão? Qual o motivo disso? Por que Cristo se encarnou? Será que existe alguma razão para isso? Nós não podemos conceber que isso ocorra sem uma necessidade urgente. E qual era a necessidade? Qual era a necessidade da encarnação de Cristo? Toda a raça humana se tornou culpada diante de Deus. Eu e você nos tornamos culpados diante de Deus. Este é o motivo, a razão da encarnação do Filho. Por isso ele se encarnou, por isso ele veio habitar entre nós, porque era necessário que a culpa fosse cancelada, que a dívida fosse paga. Porque nós não somos capazes por nós mesmos de restaurar aquilo que foi quebrado diante de Deus. É favor divino. Nós estávamos perdidos em um estado pecaminoso, merecedores da ira de Deus, do inferno. Do inferno. Mas Deus, em sua infinita graça, enviou o seu Filho amado, o unigênito do Pai, para habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Que coisa extraordinária, queridos. Que coisa maravilhosa. Pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos acesso à vida. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora porque Cristo se encarnou, habitou entre nós, andou conosco, sofreu o que nós sofremos, venceu todas as coisas e nele nós somos mais do que vencedores. Ele foi à cruz, morreu, ressuscitou ao 3º dia. Nós temos livre acesso ao Pai, porque Cristo se encarnou. Porque Cristo se encarnou. Diante disso, querido, como é que eu devo viver? Como é que deve ser a minha postura frente a essa verdade, frente à encarnação do Filho? Se eu entendo e se o Espírito Santo mostra isso na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é viver com Cristo. Se você não teve um encontro pessoal com Jesus, você deve ter esse encontro com Jesus. Tê-lo como seu único e suficiente Salvador. Não existe outro caminho. E quando esse encontro acontece, meu querido, há uma transformação completa. É óbvio que essa transformação, ela vai acontecendo conforme nós vamos caminhando com Cristo, porque nós não mudamos instantaneamente. Mas essa transformação é completa. Nós mudamos, viramos ao contrário e começamos a caminhar neste propósito. E a minha postura pessoal então muda. Por quê? Porque agora Cristo vive em mim.
aquele anseio, aquela busca que muitas pessoas têm de encontrar o significado, o sentido, a razão da sua existência. O Filho de Deus encarnado traz o significado, a razão, a existência. Recentemente eu fui fazer um curso de liderança. E nesse curso, eles pediam para que você fizesse a sua missão de vida. E mais ou menos a gente sabe o porquê que nós estamos aqui, né? Por que você existe? Qual a razão da sua existência? Essa é uma pergunta aparentemente simples, mas que, com toda certeza, durante a história, muitos e muitos filósofos tentaram respondê-la. E milhares de livros foram escritos para responder essa pergunta: por que você existe? E muitas pessoas não sabem a razão da sua existência. E o porquê estão aqui e qual é a missão da sua vida. E aí nós podemos lá nos remeter ao breve catecismo, a primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Você pode tomar isso como razão da sua existência. Agora, qual é a sua missão? Qual é a sua razão? Qual a missão da sua vida? E nesse curso eu fui desafiado a escrever a missão da minha vida. E a primeira parte é clara: viver para Cristo. Da minha missão pessoal, a primeira frase é glorificar a Deus em tudo que eu fizer. Mas parece que isso fica um pouco distante da nossa realidade, irmãos. Você sabe disso teoricamente, conceitualmente, mas qual a relação com a sua vida prática? Você sabe que Cristo se encarnou, habitou entre nós, veio para nos dar vida, vida abundante, transformar a nossa vida. E aí? E agora? Qual a relação disso lá fora? Quando você sai daqui, no seu trabalho, tem alguma influência? No relacionamento conjugal, no relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo? Na relação e na educação dos seus filhos? Na faculdade? Seja onde você estiver, isso tem implicações, tem relevância, isso respinga na sua vida lá fora? Ou simplesmente você tem uma religião, e aí você, quando vai preencher um formulário, qual é a sua religião? Presbiteriano. E você preenche lá, fica só nisso? Ou isso influencia a sua vida ao ponto de tudo que você faz é para a glória de Deus? Onde você procura glorificar e viver com Cristo e saber que Cristo está com você o tempo todo. Sério, pastor? É o tempo todo, irmão. Sabia disso? Sabe naquele momento meio, ele está junto. Naquela hora que você tem aquele desejo, aquela vontade de pecar, ele está junto com você. Não te larga. Não desgruda. E às vezes você pode falar assim: larga do meu pé, chulé, sai daqui, Jesus, deixa eu pecar quieto. Que agora eu quero satisfazer a minha carne, eu quero satisfazer os meus desejos. Irmão, Jesus está junto com você. É assustador isso, né? É assustador se você pensar na perspectiva do pecado. Agora, se você pensar que Deus está com você e você caminhar com Ele para ser abençoado por Ele, querido, que coisa extraordinária. Que bênção. Ele está comigo o tempo todo, a todo instante, a todo momento. Ele habitou entre nós e hoje Ele faz morada na minha e na sua vida.
Você consegue perceber isso no seu dia a dia? Nas coisas mais simples e triviais do dia a dia? A segunda expressão que eu gostaria de olhar aqui com os irmãos é o caráter de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa expressão cheio de graça e de verdade se refere ao caráter de Cristo. Ele veio para introduzir uma fase muito diferente do que existia até então. Quando nós olhamos para a lei que Moisés tinha dado aos israelitas, nós vemos um ministério de morte e condenação, de bênção e maldição. Embora, quando nós olhamos, e é importante deixar bem claro isso, para entendermos algumas coisas na Escritura, antes de continuar a minha fala, é importante aqui deixar uma coisa clara. Na Escritura nós temos 3 tipos de lei. A lei cerimonial, que foi completamente cumprida em Cristo. A lei civil, que era para o Estado de Israel, portanto não tem mais referência para nós hoje. E a lei moral, que são os princípios estabelecidos na Escritura. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que a lei cerimonial, embora ela tivesse esperanças e dava esperanças de perdão, de aceitação, ela consistia meramente em observâncias rituais que em si não tinham nenhum valor. E que nunca poderia tirar o pecado completamente de alguém. Então perceba, todos os anos o sacerdote levava o sacrifício do povo perante Deus. E eles chegavam lá, apresentavam o sacrifício e o povo era perdoado. O que tinha que acontecer no ano seguinte? O mesmo ritual. E aquele ritual em si, quando nós olhamos para a primeira Páscoa, quando o anjo do Senhor ia passar e o sangue do cordeiro foi aspergido nos umbrais das portas, aquilo era um ritual. Mas em si, ele não tinha o poder de tirar o pecado. Tanto que João Batista, quando olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que acontecia na lei cerimonial, aqueles atos que constantemente eram repetidos, eles não tinham o poder em si mesmo para perdoar o pecado. Deus usava aquele ritual como sombra daquilo que estava por vir e para abençoar o povo naquele momento. Mas Jesus Cristo veio para proclamar libertação, paz, perdão de uma vez por todas. Ele próprio era a substância da qual todos os ritos de Moisés eram apenas tipos e sombras, apontando para o sumo sacerdote, Jesus, o Cristo. Por isso ele é justamente, João traz essa expressão e diz a ele, cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. Mas não podemos incluir incorretamente sob essas palavras o caráter pessoal de Cristo, embora todas as suas instruções concordassem exatamente com a mente e a vontade de Deus. Sua vida era totalmente sem mácula, sem mancha, sem defeito. Ele estava cheio de graça e de verdade. Não havia nele pecado algum. Não havia engano, nada de engano. Quanto à graça que estava nele, nós podemos olhar para os testemunhos que a Escritura nos mostra e vermos claramente, através do seu ministério, a manifestação da graça. Basta você olhar para aquilo que ele fez, para os seus discursos, para as suas pregações. Os convites graciosos que Jesus fazia aos chefes dos pecadores, por exemplo, quando ele conversava com publicanos, com meretrizes, permitindo-lhes acesso mais livre a ele. Quando ele cura todos aqueles que vão a ele e que vinham até ele, até mesmo centenas de milhares em um mesmo dia.
e anunciando a todos o evangelho de uma livre e plena salvação. Ele estava cheio de graça, como uma fonte que transbordava. E a Escritura nos dá testemunho expresso do seu caráter. E quando nós olhamos para a Escritura, para aqueles que viram tudo isto, cujos ouvidos ouviram, cujos olhos viram e cujas mãos lidavam com esta palavra vida, eles viram a glória como a glória do unigênito do Pai, viram os seus milagres, viram a manifestação da sua glória. Aqueles que viram a sua transfiguração. E nesses atestados que nós vemos testemunhados através da Escritura, que ele mostrou, que ele, como finalidade, tinha de proclamar que ele era o unigênito do Pai. Isso revela e revelava o seu caráter, o resplendor da glória. E nós, como vemos o caráter de Cristo? Nós temos que obter visões mais claras do seu caráter. Este Cristo cheio de graça e de verdade, ele continua agindo como agiu no tempo que ele viveu entre nós. Ele está presente conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estava conosco, ele está conosco quando você está feliz. Ele está conosco quando você está triste. Ele está com você nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria. Ele está conosco. Agindo com a sua graça, com a sua verdade sobre a nossa vida. Todo aquele que recebeu a Jesus e tem uma vida com Ele, este caminha na sua presença e pode desfrutar desta graça e desta verdade. E o que nós devemos fazer diante disso? Primeiro, nós devemos diariamente procurar exercitar a nossa fé em Cristo. Nós devemos procurar viver pelas influências do Espírito Santo. Nós devemos procurar e nos dedicar ao serviço de Cristo. Olhar para Cristo Jesus, ver o seu exemplo e ver a maneira como ele viveu e perceber que é possível fazer aquilo que ele fez. Porque ele diz aos seus discípulos: vocês farão coisas maiores. Portanto, é possível você viver na presença de Cristo. Um outro aspecto que nós devemos constantemente desejar é o seu retorno. Isso é uma coisa que nós temos esquecido. A volta de Cristo. O retorno de Cristo. Pois este é um dos propósitos da sua habitação entre nós e do seu caráter. A sua volta. O seu retorno. E nós somos lembrados de que ele veio ao mundo para aqueles que nele creem se tornem filhos de Deus e desfrutem da vida eterna. Desfrutem da vida eterna. Será que nós vamos ficar indiferente àquilo que Jesus fez ao descer do céu? Como iremos levar a visão dele no dia do juízo, quando contemplarmos toda a sua grandeza e plenitude? Pensa nisso, querido, com esse estupendo esforço do seu amor, como que isso se aplica a nós, hoje, agora? Será que nós desejamos apenas ter a Jesus para sermos abençoados e bem-sucedidos agora? Porque essa é a moda hoje, né? Você vai a Jesus porque Ele te abençoa. Você vai a Jesus porque você vai ser bem-sucedido. Não quer dizer que Jesus não faça isso. Mas o propósito não é esse. Vai muito além, querido. Isso é muito egocêntrico, isso é muito egoísta, você pensar só no agora. Neste momento. É muito pouco. É muito pouco para aquilo que Deus tem preparado. Deus preparou para nós a eternidade.
vida eterna. Vida eterna, querido. Nós temos que acordar para a maravilha que o Filho de Deus realizou. Por que ele veio? Quem ele é? Que o seu desejo ardente seja o reino de Deus, a vontade de Deus. E enquanto aqui nós vivemos, devemos desejar este reino. Como o apóstolo Paulo dizia, para mim o viver é Cristo. Eu vivo para Cristo. Tudo que eu faço para a glória dele. Mas o morrer é lucro. Nós vamos soltar aí, acho que essa semana ou na outra semana, um dos nossos vídeos do Fome da Palavra. E você vai receber um convite um pouco diferente. O convite que eu faço é para morrer em 2017. Quem quer entrar na fila? Ô pastor, que história é essa aí? Eu quero morrer? Eu não quero morrer não, eu quero viver mais uns 30, 40 anos. Quero incomodar muitos outros aqui ainda. Morrer para você mesmo, querido. Morrer para o seu pecado. Mas e se Deus chamasse você? Vem. Ah não, Deus, espera um pouquinho aí. Tem muita coisa para fazer aqui, eu tenho que trabalhar para o Senhor. Tem muita obra para fazer, tem que pregar o Evangelho. Tem que falar de Jesus. Meu vizinho não conhece a Cristo ainda. Por que não conhece? Meus filhos não estão encaminhados nos caminhos do Senhor. Por que não, querido? Vai parecer aquela história do indivíduo que a morte chegou para ele e queria levar, chegou a sua hora, vamos embora. E ele quis negociar com a morte, querendo suborná-la, pagar e tudo mais. E aí no fim das contas a morte dá 5. Ele 5 anos, ele não, 5 dias. Ele 5 dias, mas o que eu vou fazer em 5 dias? Por isso é para você pensar que como você levou a sua vida. Então vê se aproveita os 5 dias. Imagine se eu soubesse quando eu iria. Nós não sabemos, querido. Portanto, nós temos que viver para a glória de Cristo. Às vezes as pessoas começam a refletir e a pensar. A gente via na televisão, no rádio, todo mundo reflexivo, pensativo. Posso ir a qualquer instante. Exatamente. Pode ir a qualquer instante. Subitamente. A questão é, para onde você vai e como você vai? Se você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai desfrutar da vida eterna e daquilo que Deus tem preparado para nós, que é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. Que neste mês de dezembro, você possa celebrar o Natal, lembrando-se da encarnação de Cristo, porque Ele veio habitar entre nós, e do seu caráter cheio de graça e de verdade. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.